Salve, salve galera, aqui é o professor Douglas Fontes, mais um vídeo para o nosso canal, mais um vídeo para a galerinha aí do curso de Direito da Unifev, especial para a turminha do 8º período. O curso está terminando, hein, pessoal? O curso está terminando. Pessoal, o tema de hoje é recurso especial e recurso extraordinário. Porém, alguns assuntos, eles acabam se entrelaçando entre esses dois recursos. Tanto que eu coloquei para vocês observações gerais lá no material. Por quê? Esse tema provavelmente vocês já estudaram em processo civil. E lá no processo civil é importante nós fazermos uma pequena advertência. Por quê? Quem tiver com o vade-mecum ainda da época do Código de Processo Civil antigo vai sofrer aqui. Aconselho pegar o VAD já na vigência do novo Código de Processo Civil. Principalmente se vocês tiverem que observar o artigo 26 até o artigo 29 da Lei 8.038 de 90. Que disciplina ambos esses recursos. Esses dispositivos foram revogados e a matéria passa a ser tratada dentro do CPC, lá no artigo 1029 até o artigo 1041. E deve ser enfatizado que esses recursos, tanto especial quanto extraordinário, eles são meios de impugnação de natureza extraordinária. Então é a dica. O recurso extraordinário é um recurso extraordinário. Só que o recurso especial também é considerado um recurso extraordinário. Por quê? Ele foge da via ordinária. Ele não é um recurso ordinário, como um recurso de apelação, um recurso interdistrito. Ele é um recurso extraordinário, porque a natureza de impugnação dele é destinada a um tribunal superior, a um tribunal que trata de matérias técnicas e não estudo de prova. No STJ e no STF, você apenas discute o aspecto jurídico da decisão impugnada, ou seja, as questões de direito expressamente previstas em lei, não questões fáticas, não questões probatórias. Isso quer dizer, são recursos de fundamentação vinculada, porque a matéria discutida fica limitada àquelas expressamente previstas na Constituição. Mas isso não significa, por exemplo, que você não vai discutir a valoração que foi dada à prova. Tá? Você vai discutir a questão técnica científica. Para isso, foram esposadas a súmula número 7 do STJ e a súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, onde se rechaça a possibilidade de reexame de prova no recurso especial e recurso extraordinário. Mas não esqueçam, como eu disse agora há pouco, essa limitação deve ser compreendida com calma, pois o que se veda é a rediscussão da axiologia da prova, mas não o regime legal de produção de provas. Por quê? Porque a violação de regras processuais atinentes à prova podem ser discutidas nesses recursos. Os princípios de prova podem ser discutidos nesses recursos. A utilização de prova ilícita, a prova lícita por derivação e assim vai. Um exemplo clássico que eu coloquei para vocês é aquele no caso do recurso especial de um acórdão, por exemplo, que manteve a pronúncia por homicídio doloso, no dolo eventual, em um crime de trânsito, quando a tese defensiva é crime culposo. Inclusive eu mencionei um RESP lá do Rio Grande do Sul, para vocês poderem discutir isso. Nesse ponto, nesse critério, serve para a gente conseguir entender. Então eu tive lá o julgamento do meu recurso de apelação, eu não concordei, achei aquele tema obscuro, fiz o embargo de declaração, foi declarado aquele assunto, fiz o pré-questionamento, faço um recurso especial ou um recurso extraordinário se a matéria for constitucional. É nesse momento processual que eu estou agora, pessoal. E uma questão importante é o exaurimento das vias recursais anteriores. Reparem no que eu disse agora há pouco. Eu fiz o recurso de apelação, fiz os embargos de declaração, se for necessário, fiz os embargos infringentes. Quer dizer, eu vou exaurir todas as vias recursais ordinárias para que somente após isso eu faça os recursos extraordinários, que é o recurso extraordinário ou recurso especial. Nesse sentido, eu aconselho a leitura da súmula 281 do Supremo Tribunal Federal. Seguindo nesse raciocínio, pessoal, nós temos que diferenciar o recurso extraordinário do recurso especial. O recurso extraordinário, que é dirigido ao Supremo Tribunal Federal,
é matéria constitucional que você vai discutir lá. O recurso especial, dirigido ao STJ, você vai discutir questões atinentes à lei ordinária. Simples assim. O conceito que o professor Guilherme de Souza Nutti traz do que é recurso extraordinário é bem interessante, porque ele fala que é o recurso excepcional, voltado a garantir a harmonia da aplicação da legislação infraconstitucional em face da Constituição Federal, evitando que as normas constitucionais sejam desautorizadas por decisões proferidas em casos concretos pelo tribunal do país. E ele entende que tem cabimento o recurso extraordinário nas seguintes hipóteses. E ele elenca 4, que são decisão contrária ao dispositivo constitucional, decisão que declara inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, decisão que julga válida a lei ou ato do governo local contestado em face da Constituição e decisão que julga válida a lei local contestada em face de lei federal. Aí nós estamos falando do artigo 102.3 da Constituição Federal. Aqui, novamente, eu vou enfatizar com os senhores. Não é preciso que a decisão proferida pelo Tribunal Estadual ou Regional seja relativa ao mérito, pois qualquer delas pode ferir a Constituição Federal. Tudo bem? Aí, uma questão que sempre paira na dúvida, principalmente quem nunca fez estágio, quem nunca trabalhou com isso. Como que é o processamento? Como que vai tramitar esse recurso extraordinário? Quem julga o recurso extraordinário, como eu disse, é o Supremo Tribunal Federal. Então a gente tem que observar que para o Supremo Tribunal Federal possa admitir o processamento desse recurso extraordinário, deve o recorrente, quer dizer, a pessoa que está recorrendo, réu ou Ministério Público, defesa ou acusação, demonstrar a relevância e a repercussão das questões constitucionais debatidas no caso em concreto. Do contrário, pelo voto de 2/3 de seus membros, o recurso pode ser rejeitado. Quer dizer, eu tenho que demonstrar repercussão geral. Assim, eu vou verificar que existe um requisito formal a ser respeitado, que é a necessidade de apresentação de matéria preliminar lá no recurso, preliminarmente, da repercussão geral da questão constitucional discutida no caso, para que possa ser analisada a admissibilidade do recurso extraordinário, que vai ser feita pelos tribunais de origem. Aí vai caber ao presidente ou vice-presidente da corte de origem, né, lá do Tribunal Estadual, no caso aqui eu estou falando de Votuporanga, TJ de São Paulo, numa decisão fundamentada a avaliar a referida admissibilidade, manifestando a expressa, né, manifestação de haver ou não repercussão geral da questão constitucional. Porém, se o Tribunal de Segundo Grau não invadir o mérito da arguição de repercussão geral, vai ser uma prerrogativa exclusiva do Supremo, tá ok? E não vai ser admitido o processamento por ausência de questão de repercussão geral. Detalhe, se por um acaso esse recurso não for recebido, eu vou atacar essa decisão com agravo de instrumento, dirigido diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Então olha que interessante, imaginem só, eu tenho uma apelação, essa apelação é julgada, eu não concordo, faço embargo de declaração ou embargos infringentes, ou os dois, aí eu faço o recurso extraordinário e coloco uma preliminar lá gigantesca, falando da repercussão geral e explico por que aquilo repercute de forma geral e ampla em outros casos que tramitam no Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo rejeita a subida desse recurso. Como que eu vou rebater essa decisão? Ele não deixa subir. Como que eu vou rebater? Agravo. Tudo bem? E o recurso extraordinário, eu tenho que observar também que para que possa ter um norte do que é repercussão geral, eu tenho que ter o dispositivo do artigo 322, parágrafo único do regimento do Supremo Tribunal Federal, que diz assim, eu vou ler para os senhores: para efeito da repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos das partes. Quer dizer, eu tenho uma abrangência maior do que o interesse dessas partes. Por quê? Não seria plausível que toda questão que resvalasse ali, que rebatesse na Constituição Federal, fosse apreciada pelo Supremo. Por quê? É interessante que essa corte seja preservada para discussões macro.
para que, assim, a reavaliação do caso pelo Supremo somente teria sentido se afetasse interesses de inúmeras pessoas, tá bom? E eu coloquei no material de vocês alguns exemplos, algumas situações para facilitar o estudo. E eu coloquei também uma analogia interessante com o processo civil a respeito desse tema, que é o artigo 1035, que eu não vou ler aqui para os senhores. Detalhe muito importante também é a reforma da Lei 13.964, lá de 2019, que inseriu a modificação do artigo 638 do Código de Processo Penal, onde o recurso extraordinário e o recurso especial serão processados e julgados no Supremo Tribunal Federal e no STJ, na forma estabelecida por leis especiais, por lei processual civil e pelos respectivos regimentos internos. Aqui eu tenho uma norma que inclui o STJ no âmbito do Código de Processo Penal. Por quê? Quando foi editado esse dispositivo, aquele tribunal não existia. Por outro lado, com o sistema recursal do CPP, que é ultrapassado, né, porque já é muito antigo, os recursos extraordinário e especial no cenário criminal acabaram se valendo do Código de Processo Civil. E as leis especiais e os regimentos internos dos tribunais para facilitar essa tramitação. E a doutrina, na sua maioria, vai estar falando agora que o ideal seria uma reformulação, né, do Código de Processo Penal para aprimorar o tema de recurso. Então, pessoal, eu vou encerrar por aqui. No próximo vídeo eu vou seguir com esse assunto, falando mais especialmente sobre o recurso especial. Beijo no coração de vocês, juízo, cuidem da saúde, a gente vai se ver lá no Teams. Saudade de vocês, turma. Beijão. Tchau.